manifestação da Polícia Federal. Joga tem aqui, a hora, produção, Andréia, por favor. Andréia, tem a hora que o presidente falou? Eu não sei se tem... Eles vão checar aqui a hora, Valdo. Pra Joga aqui, por favor, se foi produção. antes, 5 da tarde, estão me falando aqui. Ó. Deve ter sido depois da reunião com os generais. Dia 9, então assim, resumindo, 3 datas de discussão de minuta golpista no Palácio da Alvorada, 19 de novembro, 7 de dezembro e 9 de dezembro. Durante todo esse período, Bolsonaro ficou em silêncio depois da derrota para Lula no dia 30 de outubro. Ele só fala no dia 9 de dezembro, 40 dias, portanto, depois da derrota, ele vai ali em frente ao Palácio da Alvorada, o cercadinho, para falar com os apoiadores, e ele diz o seguinte: quantas vezes nós nos irritamos quando alguém diz a verdade para nós? E hoje estão vivendo um momento crucial, uma encruzilhada. Aí ele está falando, um destino que o povo tem que tomar. Quem decide o meu futuro são vocês. Isso aqui que é o importante. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Ele fala da Câmara e do Senado também. Mas tem um outro trecho, joga aqui, Caruso, que ele fala mais uma vez das Forças Armadas, que é importante também, no mesmo dia 9 de dezembro, porque foi o dia em que ele recebeu o general no Palácio da Alvorada e eles estavam esperando um convencimento do Freire Gomes, comandante do Exército. Então, para a PF, isso aqui faz parte de toda essa operação para trazer o Exército para dentro do plano golpista para conseguir executar um golpe. Então, Bolsonaro achou que tinha que dar um comando. Resumindo, é isso que a PF fala. Achava que tinha que dar um comando, alguma esperança para os seus apoiadores de que algo estava sendo feito para virar a mesa depois da eleição. E ele fala o seguinte: tenho certeza que entre as minhas funções garantidas na Constituição é ser o chefe supremo das Forças Armadas. Aí ele fala que as forças são essenciais em qualquer país do mundo e que ele sempre diz que as forças são os últimos obstáculos para o socialismo. E aí ele fala que as forças estão unidas e que, assim como ele, deve respeito e lealdade ao povo e que são um dos grandes responsáveis pela nossa liberdade. Ele está fazendo um aceno para as Forças Armadas aqui, a própria PF sinaliza isso nessa investigação, porque ele achava que era o ato final, essas conversas com o Teófilo e com o general Freire Gomes para conseguir fechar, costurar e finalizar a minuta do golpe. Isso está provado em mensagens do Cid, Turolo. Nesse dia, o Cid manda mensagem para um assessor do Teófilo que pergunta, e aí, as coisas estão andando? E que ele fala, o Freire Gomes um pouco mais difícil, ele dá a entender que ainda não estava dentro o Freire Gomes, mas que o Teófilo queria fazer, é isso, né? É isso, André, ele diz isso, mas ele fala, olha, tá difícil, mas já teve pior, né? Então ele manifesta ali uma esperança de que essa situação... O Cid para uma pessoa que trabalhava com Freire Gomes. Agora eu não me recordo em detalhes o nome da pessoa, mas ele sinaliza isso sim, Andréia. André, você tocou na questão ali dos apps, né, das mensagens. Se eu estiver te atropelando, eu peço que você me avise, mas eu vou só... Você começou a falar e você parou, porque você não sabe o que eu tenho aqui, né, preparado para depois de você... Não, mas eu não tenho isso. Fala. Não, o que eu ia compartilhar aí com vocês e com os assinantes que eles utilizam nessas comunicações, na maior parte das vezes, um aplicativo chamado Una. Esse app Una consta do relatório da polícia como sendo um aplicativo do Exército. Eu fui pesquisar o que é o app Una e ele presta realmente serviço para corporações, para as entidades. Então são contas que são pagas por uma entidade que contrata esse serviço de comunicação mais segura para todos os seus funcionários, né? Então, a polícia até chega a escrever que a utilização desse app Una significa mais uma utilização da estrutura do Estado brasileiro para a prática de ilícitos, porque era o app que eles usavam para se comunicar sobre o golpe. Esse aplicativo Una, então, era contratado pelo Exército para ser uma forma de comunicação reservada entre eles. É isso, né? É isso, Valdo. É isso que a polícia diz no relatório que foi enviado para o Supremo. E Andréia, Turolo, Marcelo, Merval e Guedinho, pelo visto, Bolsonaro vai ali, a Roniara me disse que ele vai ali depois das 16 horas dar essa declaração. Eu acho, temos que checar de novo, pelo que a gente colocou aí, a reunião de Bolsonaro naquele dia 9 já havia acontecido com os militares, né? Então, ou ele estava manifestando, olha, não ficou muito claro que esse pessoal vai ficar comigo, então deixa eu mandar um recado, olha, o povo quer ficar comigo. Então,
talvez ele estivesse mandando algum recado para algum setor das Forças Armadas que ainda resistia e resistiu, né? Vamos lembrar, como se deu essa resistência, a investigação da Polícia Federal vai mostrar. Mas um setor das Forças Armadas ficou ali do outro lado, e majoritário, porque se não fosse majoritário, teria havido golpe, né, André? Isso, Valdo. Tem essa leitura de que havia eu não sei nem se é um recado, eu acho até que teve até uma certa ameaça. Talvez. Do tipo, tá todo mundo comigo, quem não tiver ainda, vocês vão ficar de fora, que tá todo mundo vindo. Porque Bolsonaro não estava em silêncio, Merval. Acho que a gente pode cravar que não estava triste. Não, pois é. Todo mundo aquilo que falavam pra gente. Estava abalado. Isso. E nada, estava conspirando. Né? Conspirando completamente. Eu acho que uma coisa importante para discutir é o seguinte. O pessoal do Bolsonaro lembrou que na época do impeachment, a Dilma, presidente Dilma, sob a ameaça do impeachment, mandou sondar as Forças Armadas para saber como eles reagiriam se ela decretasse o estado de emergência para evitar o impeachment. E recebeu a resposta do Vilas Boas, inclusive, que não era aceitável isso. Então, eles estão comparando o pessoal do Bolsonaro com o que a Dilma também já tentou fazer. Tem duas coisas que precisam ser separadas. Primeiro, os dois estavam usando a Constituição para se protegerem, nos dois casos. E isso não está previsto na Constituição. O estado de emergência não é para defender um presidente que está sendo empichado, né? Impedir que ele seja empichado. E a segunda coisa é a seguinte: todas essas reuniões que a gente está tomando conhecimento indicam que o poder do presidente para convocar estado de emergência, apresentar ao Congresso, eles dizem que o presidente sozinho não podia fazer isso. Mas estava sendo feito para evitar uma vitória que já tinha acontecido nas urnas. Eles não tinham, durante toda a investigação, eles dizem, não conseguimos nenhuma prova de que haja fraude nas urnas eletrônicas. Sim. O Cid várias vezes fala isso. Sim, ainda não, infelizmente não. Então, o que eles estavam fazendo era uma tentativa de usar a Constituição, os poderes constitucionais do presidente, para evitar a sua derrota nas urnas. Isso não é legal, isso não pode ser considerado normal. Não é. Embora o presidente tenha a prerrogativa de acionar um estado de emergência, estado de sítio e tal, ele não é para se defender, não é para evitar a vitória do outro. Para garantir a sua permanência no poder, mesmo após sua derrota nas urnas. Claro, não é. Então, isso é que tem que ficar claro. Não é que o presidente não possa, não é constitucional pedir o estado de emergência ou estudar ou debater o estado de emergência. Não é isso. Por que você está debatendo? Para não ser empichado? Para não perder nas urnas? Aí não dá, meu amigo. Aí... E muito curioso que você falou isso, que eu lembrei de um diálogo que tem do Câmara, que também foi preso, eu tenho quase certeza que é o Câmara, que quando eles estão monitorando o Alexandre de Moraes, eles estão trocando informações, aí eles perguntam, mas a agenda dele, ele volta para Brasília? Volta só para a posse. Aí ele fala, ele se refere a Lula ali, usando uma expressão ladrão e tal. E aí, eu fiquei pensando nisso que você falou. Eles estavam, exatamente, era só para impedir o Lula de subir a rampa. Só isso, mais nada. Não tem nenhuma outra justificativa, Otávio, nenhum argumento. Não é defesa da democracia. Isso. Não tem nada. A defesa da democracia é impedir que o outro ganhe. Não dá. Se eles mesmos não conseguiram provar que havia fraude na eleição, por que agora... Você pode não gostar, comunista, o Brasil vai... Mas aí, meu amigo, é outra Você tem outro ciclo eleitoral depois. Claro, é outra conversa. Isso tudo que a gente está noticiando, que a polícia descobriu, é ato preparatório ou é ato de execução? Isso vai fazer toda a diferença para saber se alguém vai ser condenado ou não. Porque
o ato preparatório, ele não é crime. A lei